Olá, bem-vindos a mais uma conversa aqui no nosso espaço de análise. Sabe aquela situação, né? A gente vê alguma coisa, bate aquele desejo, sei lá, uma viagem, um aparelho novo, ou como no caso da Mariana, que o livro cita, uma geladeira, e aí vem a pergunta na hora. Mas será que dá? Será que cabe no bolso agora? Essa dúvida que mistura vontade com a grana que a gente tem é o gancho perfeito para a nossa conversa de hoje. Vamos explorar juntos os capítulos 8 e 9 do livro Embaixadores do Reino, da Camila Moraes Russo. É um livro que aborda finanças pessoais, mas com um olhar baseado em princípios bíblicos, sabe? Com foco em organização, em planejamento e em propósito também. A nossa ideia aqui é destrinchar os passos práticos, os insights principais, não só de como montar um orçamento que funcione, mas, e talvez essa seja a parte mais difícil, como é que a gente vive mesmo de acordo com ele no dia a dia, transformar a teoria em prática financeira equilibrada. Ok, vamos dar uma olhada nisso. E o que eu acho fascinante nessa abordagem é justamente isso, como o livro amarra a organização financeira, que parece algo tão técnico, né? Com questões mais profundas de valores, de bem-estar. O orçamento, por essa ótica, vai além de ser só uma planilha, um controle. Vira tipo um espelho das nossas prioridades e, como a autora coloca, uma ferramenta para a gente cultivar mais tranquilidade, mais propósito na forma como a gente lida com o dinheiro que tem. Exatamente. E essa necessidade de ter clareza. Nossa, ficar muito óbvia no exemplo da Mariana, né? A professora ganhando R$ 2.500 por mês, querendo a tal geladeira em 10 vezes de R$ 350. A primeira coisa que a gente pensa é, tá, mas qual é o custo de vida dela hoje? Assim, real. Será que depois de pagar tudo mesmo, sobra 350 livre todo mês? E o mais importante, como é que ela garante que essa parcela nova não vai atrapalhar os pagamentos que ela já tem? É aí que não tem jeito, né? A necessidade de um orçamento bem feitinho fica clara. Perfeito. E o que é esse orçamento, então, na prática? O capítulo 8 define de um jeito bem direto. É uma previsão do que vai entrar de dinheiro e do que vai sair de despesa num período, geralmente um mês, né? É tipo um mapa financeiro para guiar as decisões. E o livro traz 4 lições-chave sobre isso, que vão um pouco além do anote tudo. A primeira pode até ser meio surpreendente. O objetivo principal não é só fechar o mês no 0 a 0. É, na verdade, planejar e buscar ativamente ter sobras. Viver consistentemente com menos do que se ganha, sabe? E não ali no limite. O orçamento ajuda a gente a ver onde estão os vazamentos e onde dá para ajustar para criar essa folga. Uma margem de segurança, né? Faz sentido. Isso. Segunda lição é aquele banho de realidade. A previsão nunca vai ser igualzinha ao que acontece. O orçamento não é uma foto, ele é mais um filme. Precisa acompanhar direto. Comparar o que a gente previu com o que realmente aconteceu é fundamental para entender os desvios, para aprender. E aqui, a simplicidade ajuda muito. Quanto mais fácil for de acompanhar, maior a chance da gente manter o controle, né? Porque o dia a dia... o dia a dia engole a gente se não tivermos atenção, né? Totalmente. E isso leva direto para a terceira lição. Errar na previsão e ter que ajustar é normal. É esperado, na verdade. Seja porque a gente subestimou um gasto, esqueceu alguma coisa que só aparece de vez em quando, ou mesmo pela inflação. As primeiras estimativas quase nunca são perfeitas. Então, revisar e ajustar não é falha, é parte inteligente do processo. É um processo vivo, então. Exato. E a quarta lição é sobre algo que a gente costuma ignorar: os pequenos gastos. O livro até cita Ellen White falando para cuidar dos centavos, aqueles R$ 5 aqui, 10 ali, que parecem nada sozinhos, mas quando junta, nossa, o exemplo é claro. R$ 50 por mês, sei lá, com um cafezinho, lanche fora. Dá R$ 600 no ano. Pois é, imagina isso em várias coisinhas. O orçamento força a gente a ver o tamanho real desses vazamentozinhos. É verdade. É como descobrir que o problema não era um cano principal estourado, mas um monte de goteira pequena. E na prática, como o livro sugere detalhar isso? Começando pelas receitas, a recomendação é ser mais pé no chão, né? Melhor prever menos e ter uma surpresa boa do que contar com um ovo que a galinha não botou ainda.
E tem uma perspectiva interessante também, baseada lá em Deuteronômio, sobre reconhecer que a nossa capacidade de ganhar dinheiro não é só esforço nosso. Tem uma fonte maior por trás. E antes mesmo de pensar em como gastar, o livro já coloca umas prioridades, né? Baseadas nesses princípios bíblicos. Primeiro, separar a parte para Deus, o dízimo, que tradicionalmente é 10% da renda bruta, e as ofertas voluntárias e também os impostos para o governo. Aquela ideia de dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Só depois disso é que a gente tem a receita líquida que está mesmo disponível para as outras coisas. Doação, poupança, investimento e aí sim os gastos do dia a dia. Exatamente. E na hora de listar as despesas, o desafio é achar o ponto certo de detalhe. Não adianta listar cada sabonete. Mas também se agrupar demais, tipo supermercado ou lazer, fica difícil saber onde dá para economizar. Tem que ter um nível de detalhe que ajude a gente a ver os padrões e tomar decisões, sabe? Por exemplo, separar comida em casa de comer fora já ajuda bastante. Ah, sim, isso faz diferença. E um ponto crítico que o livro levanta é o dinheiro vivo. Sem anotar na hora, esses gastos viram um buraco negro no orçamento. É fácil perder o controle. Então a disciplina de registrar tudo é chave. Não importa como. Caderno, planilha, aplicativo, o importante é achar o que funciona para cada um e usar sempre. A consistência é fundamental. Total. A estrutura de orçamento que o livro sugere é bem lógica. Ajuda a visualizar. Começa com a receita bruta, tira dízimo, ofertas, impostos, chega na receita líquida. Daí separa doações e poupança investimento que você planejou, aí tem a receita disponível para gastar. E só então detalha as despesas por categorias, moradia, transporte, alimentação, saúde, educação, lazer, etc., até chegar nas sobras, ou no déficit, né? Ah, e uma dica boa do livro. Evite a categoria outros ou diversos. Geralmente ela só serve para esconder informação que podia ser útil. Entendi. Então, o orçamento é tipo a planta baixa da nossa vida financeira. Mas só ter a planta não adianta, né? Precisa agir, acompanhar. O livro reforça isso com dicas práticas. Ter poucas contas, poucos cartões, simplifica o rastreamento. E criar o hábito de conferir extrato, fatura, para ver se não tem erro, gasto perdido. E para quem sente aquela preguiça de começar, sabe? Aquela inércia, o livro usa uma analogia forte de Eclesiastes. Por causa da preguiça, o telhado enverga, por causa das mãos remissas, goteja a casa. É um lembrete de que não cuidar das finanças agora pode trazer problema maior depois. Parece que o desafio real não é só fazer o mapa. É ter a disciplina para seguir o mapa todo dia. E é exatamente aí que entra o capítulo 9, vivendo dentro do orçamento. Porque, como você disse, né, de que adianta o plano se ele fica na gaveta. Perfeito. E o capítulo já começa com um ditado americano bem direto. É melhor dizer para o seu dinheiro aonde ele deve ir do que ficar se perguntando para onde ele foi. Acho que resume bem a ideia, né? É tomar as rédeas, ser proativo com a grana em vez de só reagir. O capítulo também lembra os 3 resultados possíveis do orçamento: positivo, sobra; zerado, empata; ou negativo, falta. E o objetivo, claro, é ter superávit. E aqui o livro traz um princípio que pode soar diferente para muita gente, baseado em Provérbios 21:20. A saúde financeira, na maioria das vezes, depende mais de quanto se gasta do que de quanto se ganha. O texto bíblico compara o homem sensato, que guarda tesouro desejável e azeite, com o insensato, que gasta tudo. Claro, tem a ressalva importante. Isso não vale para a pobreza extrema, onde mal dá para o básico. Mas para a maioria, controlar o gasto é o ponto-chave. É uma mudança de foco interessante. Com certeza, o conselho principal é: gaste menos do que você ganha. Parece óbvio, né? Mas colocar em prática... É outra história. Como fazer isso? Então, o livro aponta para a necessidade de adotar um padrão de vida que seja não só compatível com a renda, mas, idealmente, um degrau abaixo do que a renda permitiria. Um padrão de vida? Como assim? É o conjunto de escolhas que a gente faz no dia a dia. O tipo de casa, como se locomove, o que come, como se diverte, as roupas, as assinaturas. Cada escolha dessas tem um custo. Levar marmita ou comer fora, usar ônibus ou ter carro. E que carro?
Morar perto do trabalho ou mais longe, num lugar maior? São essas decisões, somadas, que formam o nosso custo de vida e definem se a gente consegue viver dentro do orçamento ou não. Entendi. Isso se liga com outra ideia que o livro explora. Ser econômico. Usando Provérbios 12:27, o argumento é que ser econômico não é ser pão duro, avarento. É o contrário da preguiça, do descaso. É valorizar o que a gente tem, evitar desperdício, usar as coisas com inteligência, com cuidado. É uma atitude de boa administração. Uma mordomia responsável, digamos assim. Exato. E para ficar mais palpável, o capítulo dá 5 áreas com dicas práticas de consumo inteligente e cuidado. Primeiro, roupas e calçados. Escolher qualidade, peças mais clássicas que durem, sabe? E cuidar bem delas. Evita ficar comprando toda hora. Segundo, móveis e eletrodomésticos. Zelar pelo que já tem, fazer manutençãozinha, ensinar as crianças a cuidar. Um aparelho bem cuidado dura muito mais, adia um gasto grande. Isso faz uma diferença enorme no longo prazo. Terceiro, automóveis. Usar direito, manter limpo e, principalmente, fazer as revisões certinho. Prolonga a vida útil, dá segurança e evita conserto caro de emergência. Quarto, moradia. Manter a casa em ordem, limpa, fazer pequenos reparos logo que aparecem. Aquela infiltraçãozinha hoje evita uma reforma gigante amanhã. Lembra do telhado gotejando? É a mesma lógica, prevenção. E quinto, alimentos. Planejar as compras para não estragar nada, cozinhar mais em casa, que geralmente é mais barato, e usar a criatividade com as sobras. O impacto disso no bolso pode ser bem grande. Exato. E o resultado direto, visível, de adotar esses hábitos é começar a ver o dinheiro sobrando no fim do mês. É um dinheiro que antes sumia, sabe? No desperdício, na falta de cuidado, na compra por impulso. É como resgatar um dinheiro que já era seu, mas estava sendo mal usado. E o que fazer com essa grana resgatada? Bom, o livro, seguindo os princípios dele, sugere alguns destinos. Investir na causa de Deus, ter como ajudar alguém que precisa, e algo essencial, investir no eu do futuro. Ou seja, poupar e investir para objetivos de médio e longo prazo. Ah, a parte do investimento. Sim. E é aí que o capítulo mostra o poder incrível dos juros compostos. O livro usa exemplos numéricos que são ótimos para a gente visualizar como pouquinho dinheiro investido sempre pode crescer muito. Vamos pegar um exemplo usando uma taxa de 7% ao ano só para ilustrar o conceito, tá? A rentabilidade real sempre varia, claro, mas o princípio é o que importa. Se alguém investir só R$10 por mês nessa taxa ilustrativa, em 10 anos teria uns R$1.710. Parece pouco. Não parece muito. Mas olha a mágica do tempo. Em 20 anos, já passa de R$5.000. Em 30 anos, quase R$11.700. Em 40 anos, perto de R$24.700. E depois de 50 anos investindo esses R$10 por mês, o valor passa de R$50.000. Uau! Com só R$10 por mês. Sim, o crescimento acelera muito nas últimas décadas porque os juros rendem sobre os juros que já renderam. É exponencial. Agora, pense em aumentar um pouquinho esse valor mensal, resultado da economia do orçamento. Com R$50 por mês, nessa simulação de 50 anos, passaria de R$250.000. Com R$100 por mês, já passa de R$500 mil. E com R$200 por mês, talvez o valor daquela parcela da geladeira lá da Mariana. O resultado em 50 anos supera R$1 milhão. Nossa, R$1 milhão com R$200 por mês. É impressionante o poder do longo prazo e da disciplina. É um exemplo muito forte de como viver dentro do orçamento e direcionar as sobras para o investimento pode mudar totalmente o futuro financeiro. Isso amarra bem a ideia central do capítulo. As escolhas de hoje, a disciplina de viver dentro do possível, afetam diretamente o bem-estar lá na frente. Como diz outro provérbio citado, o 13.11, o dinheiro ganho com desonestidade diminuirá, mas quem o ajunta aos poucos terá cada vez mais. Se a gente conecta tudo, vê que a disciplina financeira não é só cortar gasto, é construir. Pequenos ajustes hoje constroem realidades bem melhores amanhã. Que bela costura, mesmo entre os dois capítulos. A gente começou com a necessidade de ter um mapa financeiro,
o orçamento do capítulo 8, e terminou com a jornada de usar esse mapa no dia a dia com disciplina, que é o capítulo 9. Fica muito claro como o livro tenta unir princípios de fé com ações bem práticas, bem concretas. Então, o que a gente leva disso tudo? Talvez seja perceber que ter essa estrutura nos dá um guia, né, para tomar decisões financeiras menos no impulso e mais de acordo com nossos valores e objetivos. Concordo plenamente. E além dos números, das planilhas, dos juros, fica uma reflexão final que o livro meio que sugere, né? Qual o impacto real no nosso dia a dia de conseguir viver dentro do orçamento? Como essa disciplina prática, controlar gasto, evitar desperdício, poupar, se conecta com aquela sensação de tranquilidade, de paz de espírito que a autora fala. De que jeito organizar as finanças por fora pode trazer mais paz por dentro? Um sentimento de ser um bom administrador do que a gente tem, seja muito ou pouco. Fica essa questão interessante para a gente pensar. Essa conexão entre ordem financeira e bem-estar emocional, até espiritual. Essa é uma pergunta excelente, profunda e muito pertinente, que vai além da matemática. E talvez buscar essa paz, essa sensação de controle e propósito com dinheiro seja um dos maiores ganhos de todo esse processo. Esperamos que essa nossa conversa sobre os capítulos 8 e 9 de Embaixadores do Reino tenha trazido alguma clareza, talvez alguma inspiração. A mensagem que fica é que olhar para a organização financeira por essa ótica do livro pode ser bem mais que só gerenciar dinheiro. Pode ser um passo importante para uma vida com mais significado, mais tranquilidade e, quem sabe, menos ansiedade. Muito obrigada pela companhia nesta análise. Inscreva-se em nosso canal. Se você gostou deste conteúdo, compartilhe com outras pessoas. Inscreva-se agora e fique por dentro das últimas novidades.